Muitas circunstâncias contribuíram para que o livro de Esther fosse o mais conhecido dos livros bíblicos pela maioria do povo judeu. Então, olha que coisa interessante. Tirando a Torá, o livro mais conhecido pela casa de Judá é o livro de Esther. Olha que coisa legal. Então, vamos lá. A circunstância dramática, simples e intensa ao mesmo tempo, a vida da personagem Esther, Hadassah, a alegria da festa de Purim, na qual ela é lida, e principalmente a perene verdade de sua moral. Ó, sempre combinar uma coisa, sempre que a gente fala o nome do vilão da história, vocês aí exercitem na casa de vocês. Eu já ia falar aqui, mas eu preciso avisar vocês. Tem um vilão na história, é uma Amalequita, é o homem que resolve destruir os Yahudim, os judeus, nesse livro de Esther. E sempre que eu falar o nome dele, o que vocês vão fazer na casa de vocês? Vocês vão fazer... Aí, ó, tá vendo? Ó, então eu vou falar o nome dele aqui. Haman. De novo, mais uma vez, vamos lá. Haman. Então, por quê? É uma tradição judaica belíssima. Por quê? A gente faz isso no sentido de nos lembrarmos e a gente evitar que venha acontecer isso de novo com o nosso povo. Por isso que de vez em quando em Israel a gente vê nunca mais. Então é um lema em Israel, nunca mais. Então, inúmeras e inúmeras perseguições que nós passamos, inclusive há um ano e pouco atrás, o massacre lá. A gente sabe que houve um massacre bem grande. Então, o nosso povo sempre está sendo, vamos dizer assim, atacado. E a gente precisa fazer o quê? Se lembrar dos nossos inimigos. E a gente ficar esperto, prestar atenção. Então, quando eu falar o nome dele, aí na casa de vocês, vocês vão vaiar. Se tiver chocalho, qualquer coisa, sacode aí. Então, vamos lá. Presta atenção, hein? Haman tornou-se o protótipo do perseguidor de Israel. E a sua queda sempre consistiu de uma esperança e um refúgio para o povo judeu, oprimido em todas as gerações. O livro exemplifica, de modo conciso, porém efetivo, o milagre da eternidade da sobrevivência judaica. E vamos abrir, não só judaica, mas efraimita, israelita de uma maneira geral, ou seja, a sobrevivência das 12 tribos de Israel. Mas, afinal, quem é o autor do livro de Esther? Está explicitamente escrito no texto, no capítulo 9, versículo 20, que o livro Megilá, o rolo de Esther, foi escrito por Mordecai, na sua Bíblia aparece Mardoqueu, e reescrito em colaboração com a rainha Esther. O Talmud afirma que esse livro foi escrito pelos homens da grande assembleia, referindo-se a Mordecai, que era um de seus membros, ou sugerindo que todo o corpo subsequentemente editou o livro antes de sua canonização. Então, vamos lá. De acordo com Rashi, Mordecai escreveu a Megilá, Esther, em sua forma presente, e Esther solicitou aos sábios para comemorá-la por todas as gerações, incorporando-a ao livro com as sagradas escrituras. Então, vamos lá. Quem quer que seja o seu autor, o mais importante de tudo, é lembrar o quê? O que o Talmud afirma. O rolo de Esther, a Megilá Esther, foi escrita por divina inspiração. Muitas frases no livro são apresentadas como evidência de sua origem divina. Vocês já devem ter percebido, já devem ter ouvido falar que esse livro quase não entrou no cânon. Por quê? Porque não aparece o nome sagrado do Criador nesse livro, o tetragrama, Yahuwah, Yud Rei Vav Rei. Então, muitos pensaram, puxa, como é que esse livro aí vai entrar no cânon, se não tem nem o nome do Criador? Só que existem inúmeros e inúmeros motivos, e a gente vai estar vendo aqui na celebração dessa festa. Foi um propósito divino que não entrasse o nome dele. Vocês vão entender. Muitas frases no livro são apresentadas como evidência de sua origem divina. A característica mais marcante do livro de Esther é a omissão do nome de Elohim, o tetragrama, Yahuwah. Mesmo onde está claro que o autor se refere à divina providência, ele se esforça para não mencionar o nome Yahuwah. Várias razões são sugeridas para esta peculiaridade. Só um detalhe, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês. Vocês vão perceber que, de forma explícita, o nome do Criador não aparece, mas aparece em código.
em inúmeros e inúmeros textos em acrósticos, no início de cada palavra, em sequência, formando Yud, Rei, Vav, Rei. Então, algo assim espetacular que a gente só vê no hebraico. E aparece também RE, que é o texto de forma codificada, na primeira letra de cada palavra, também em um versículo. Ou seja, o tetragrama aparece em vários versículos e RE, que é o que o Criador falou para Moisés lá na sarça, serei o que serei, que na sua Bíblia aparece eu sou o que sou. Ou seja, lá no original é RE, Asher, RE, e no paleo hebraico, Arraiá, Achar, Arraiá. Então, aparece codificado. Vamos lá, a gente vai ver que tem motivos para o Criador ter se ocultado. Vamos lá, é chamado em Israel de a ocultação divina. Vamos lá. Várias razões são sugeridas para essa peculiaridade. A mais popular é a do exegeta Avraham ibn Ezra. Ele sustenta que o nosso livro de Esther foi originalmente escrito por Mordecai para ser enviado aos judeus de todas as províncias e foi subsequentemente copiado pelos persas e incorporado aos registros históricos de seus reis, para que estes não substituíssem o nome divino pelo nome de sua divindade pagã. Ele o omitiu inteiramente, dando à narrativa o semblante de um conto secular de uma nação escapando por pouco da aniquilação e proclamando um festival, uma festa para comemorar a sua salvação. Já que o livro registrado no cânon é uma cópia destas cartas, permanece sem qualquer menção do nome sagrado do Criador, Yahuwah. Então isso aqui, eu não estou dizendo que é isso, eu estou lendo apenas a título de curiosidade. Particularmente, eu não acredito que tenha sido esse o motivo. Mas no milênio a gente vai descobrir se foi esse motivo ou não. Eu estou lendo apenas esse pedaço aqui a título de curiosidade. Então, de acordo com essa tese aqui, Mordecai, ele não teria colocado o nome divino, vamos dizer assim, para que os persas, quando fossem levar, através dos correios, que a gente vê que é mencionado toda hora, que eles levavam as cartas para lá e para cá, para as 127 províncias, então essa tese aqui afirma que Mordecai pensou, puxa, eu vou botar o nome do Criador aqui, original, o tetragrama, e vai que esses camaradas aí coloquem o nome da divindade deles. Então essa é uma tese, mas particularmente eu não acredito muito que seja essa. Eu li apenas a título de curiosidade. No milênio a gente vai descobrir. Vamos lá. O famoso Rabi Loel, o Maharal de Praga, afirma no seu comentário de Esther, Or Hadash, que a grandeza do milagre de Purim está na sua emanação de uma fonte superior, celestial, oculta a todas as criaturas. Este grande milagre se manifesta como um milagre oculto, sem qualquer fenômeno sobrenatural. Este aspecto oculto se revela na Megilat Esther, com a ausência do nome divino. Se o nome de Esther em hebraico significa ocultamento, olha que show, olha que coisa que a gente vê só no hebraico, ou seja, Esther, o nome dela, tem a ver com ocultamento. A própria etimologia do nome Esther tem a ver com ocultamento. Os sábios afirmam que a menção de o rei, Meler, olha que coisa interessante, ó, nunca mais esquece isso, procura lembrar. Sempre que fala o rei Ahasverosh, ou seja, o rei Assuero, é o rei Assuero, Ahasverosh. Mas quando diz só o rei, os nossos comentaristas unânimes, eles dizem o quê? Que quando diz só o rei, aparece aí no hebraico, Meler, que na sua Bíblia aparece como rei, não aparece o nome do Assuero depois, então a opinião em Israel, a interpretação unânime é o quê? Que ali é uma alusão direta ao rei que habita nos céus, ou seja, o nosso Criador, Yahuwah. Vamos lá. Então, já mais um detalhe aí. Sempre que você for ler agora o livro de Esther, caramba, Esther foi lá e falou com o rei, e pediu ao rei. Ali no texto, você está vendo que ela está falando mesmo ali com o rei, Assuero e tudo, mas num nível mais profundo, porque o hebraico tem 4 níveis de interpretação. O Pardes, pomar, paraíso, que significa, através desses 4 níveis, ou seja, então, num nível mais profundo, além dela estar falando muitas vezes com o rei, Assuero, ali é uma alusão, de uma maneira codificada, ao Rei dos Reis, ou seja, o nosso Elohim, Yahuwah. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, se o nome de Esther em hebraico significa ocultamento, os nossos sábios afirmam que a menção de Meler, Hameler, ou seja, rei, o rei, na história alude ao santo, bendito seja ele, a Kadosh Baruch Hu. Em outras palavras, Yahuwah, Yud Rei Vav Rei, age através
de Ahasverosh, ou seja, de Assuero. Vocês já devem ter visto em Provérbios um texto bem conhecido, que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos de Yahuá. Para onde quer, ele o inclina. Então, muitas vezes você vai pensar, puxa, aquela autoridade fez isso, fez aquilo e tal. Ela tem o livre-arbítrio para fazer aquilo, mas o Criador transcende todas essas coisas, ou seja, ele tem o controle sobre toda a humanidade, inclusive sobre os poderosos, sobre os reis das nações, como a gente vê em Mishlei, Provérbios. Ou seja, o coração do rei, não só do rei, se até do rei é assim, quanto mais de toda a humanidade. Ou seja, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos de Yahuá. Para onde quer, ele o inclina. Então vamos lá. A gente vai ver aqui que aparece um monte de entre aspas, no livro de Esther, um monte de entre aspas, coincidências. São coincidências divinas, a gente até costuma dizer. Iacidência. Ia é o bigrama, quando você fala aleluia. É a abreviatura do nome do Criador, o tetragrama, ou seja, o pessoal até diz, brincando, iacidência, ou seja, é uma coincidência, entre aspas, que Ia, ou seja, Yahuá, fez com que acontecesse. O Talmud afirma que quem lê a Megillat Esther de trás para frente não cumpre com a sua obrigação. O Baal Shem Tov oferece uma explicação singular. Se o indivíduo lê a história de Purim, pensando que os eventos relatados ocorreram apenas no passado, ou seja, de trás para frente, e não são relevantes na nossa época atual, não entendeu o sentido da leitura. Então, infelizmente, muitas pessoas celebram as festas bíblicas e elas não conectam com os nossos dias. Tem gente que não percebe que as festas bíblicas, elas são portais. Então, sempre que a gente celebra uma determinada festa bíblica, é como se a gente estivesse entrando num portal do tempo. Ou seja, o Criador, ele é o quê? O Aleph e o Tav, que você conhece como Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Nós estamos presos ao tempo, mas o Criador não está preso ao tempo. Então, no dia de hoje, para nós que estamos celebrando, é como se um portal no tempo, um portal se abrisse no tempo e nós estivéssemos conectados lá em Shushan, ou seja, na Pérsia, que nos tempos modernos é conhecido como Irã. Então, talvez você pense, que país é esse, Pérsia? Aí os persas e tal, que é relatado aí no livro de Esther. Então, a Pérsia é nada mais, nada menos que o atual povo do Irã, que inclusive são inimigos declarados, ferrenhos de Israel. Ou seja, eles, não só eles, mas muitos povos tentam nos riscar do mapa. Só que não, porque o santo, bendito seja ele, ou seja, Akadosh Baruhu, Yahuá Tsevaot, Yahuá dos exércitos, ele nos livra das mãos dele, como a gente vê naquela canção, Ve Akadosh Baruhu. Os irmãos aí conhecem, eu não sou bom em cantar, ou seja, e o santo, bendito seja ele, ele nos livra das mãos deles, ou seja, então o Criador é fiel. Durante toda a história, o que o Criador não tem feito por nosso povo, senão o quê? Guardar, abençoar o nosso povo, livrar. Então, inúmeras vezes os povos tinham tudo para nos exterminar e se não fosse a intervenção divina, já teríamos sido exterminados. Então, vamos lá. Não podemos ler pensando, aquilo aconteceu no passado e tal. Então, pensa agora nos seus dias, que você está vivendo aí. Então, o inimigo de nossas almas, que trabalha noite e dia com os Shedim, com os demônios, para nos destruir. Então, eles fazem de tudo, assim como o inimigo do nosso povo de Israel, esse amalequita, vamos prestar atenção, chamado Ramã, ele fez para destruir o nosso povo. Então, o inimigo de nossas almas, muito mais. Então, talvez você pense assim, mas isso aconteceu lá na época do livro de Esther e tal, na Pérsia, mas acontece conosco. Nós estamos espalhados pelos 4 cantos da terra e esse mundo aqui não é um mar de rosas, não, ou seja, é selva. Então, a gente tem que pedir ao Criador que ele nos proporcione o mesmo livramento que ele proporcionou na época dos nossos antepassados. Então, vamos lá. A mesma coisa, quando a gente celebra Pêssar, quem já participou do Seder de Pêssar, da Páscoa, você tem momentos que você fecha os olhos, faz parte da liturgia e você se imagina, tem a música, tudo, e você se imagina como se você tivesse há milhares de anos. Espera só um instantinho que às vezes a gente se emociona. Caiu um cisco aqui no meu olho.
Então a gente se transporta no tempo e a gente se identifica com os nossos antepassados, que viviam uma vida terrível lá no Egito. Ou seja, um povo escravizado. Só o Criador mesmo para dar valor a um povo que, se a gente fosse comparar com essas lojas aí de barateiras, seria um artigo de R$ 1,99, à vista humana, mas para o Criador nós somos preciosíssimos, como pedras preciosas. Por isso que cada tribo no peitoral do sumo sacerdote era uma pedra preciosa, uma para cada tribo, ou seja, 12 pedras preciosas. Então, a gente tem que se conectar. Quando a gente celebra Pêssar, a gente se transporta no tempo. Caramba, a gente vai sair hoje do Egito, é hoje que a gente sai do Egito e tal. Como é que, puxa, eu estou indo em direção à Terra Prometida. Então, esse é o sentimento que o israelita tem que ter. Se você está celebrando essa festa e você ainda não está com a cabeça lá na Pérsia, em Xuxã, ou seja, com os eventos que aconteceram aqui, então eu recomendo a você que edite isso na sua mente. Puxa, eu quero me transportar no tempo agora e eu quero me imaginar que eu estou vivendo essa situação. Então, se você se imaginar nessa situação aqui, por exemplo, quando houve o decreto para que todo o povo fosse exterminado, imagina, você pensa assim, caramba, quando chegar o dia tal, do mês tal, eu com a minha família toda, pequeninos, bebê, criança e tal, serei exterminado. Imagina, só o Criador para fazer um milagre. A gente vai ver que o Criador moveu o coração do povo, eles se humilharam, clamaram, jejuaram. Então, como eu disse alguns minutos atrás, ou seja, há 1 ano e pouco atrás, aconteceram coisas terríveis com a nossa terra de Israel, foi invadida, pessoas foram assassinadas, sequestradas, e até hoje nós estamos vendo o quê? Desdobramentos disso. Agora a quantidade, só para a gente ter ideia, só para a gente ter uma noção, a quantidade de pessoas que foram afligidas agora do nosso povo é uma quantidade ínfima comparada com o extermínio de toda a casa de Judá que estava na Pérsia. Vocês estão entendendo? E como choca a cada um de nós quando a gente vê as imagens. A gente fica até emocionado. Quem está acompanhando aí o desdobramento, como foi o caso, por exemplo, da Shiri com... Só um minuto. Com o Ariel e o Kefir. Então, o pessoal que está acompanhando, como mexe conosco? Agora imagina, todo o nosso povo seria exterminado. Quantas Shiri, quantos Ariéis, quantos Kefir seriam exterminados? Vocês estão entendendo? E não só eles. Eles se tornaram, vamos dizer assim, como que o ícone, pelo fato do Kefir ter 9 meses, seu irmãozinho também era pequenininho, a Shiri, aquela mãe guerreira protegendo seus filhos, mas a gente sabe que morreram pessoas de idade, jovens, de tudo que é faixa etária, então a gente está acompanhando até agora os desdobramentos. Então, pega esse sentimento aí do que aconteceu com o nosso povo agora, 1 ano e pouco atrás, e multiplica aí por não sei quanto, infinitamente mais, era o que aconteceria com o nosso povo de Israel. Se tivesse internet naquela época, emissora de televisão, Instagram, YouTube, tudo isso, imaginem as cenas, né, do que aconteceria se o nosso povo fosse exterminado. Então, Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Yahuwah, nosso Elohim, Rei do Universo, que proporciona livramentos ao nosso povo de Israel. E a gente sabe que quando chegar o período da grande tribulação, então a gente vai ter fibra. Alguns de nós seremos preservados, outros teremos que ser martirizados. Então a gente precisa entender que o fim de todas as coisas se aproxima. Então está se aproximando o final das coisas. O pessoal aí que não fica distraído, ou seja, o pessoal que atenta bem para as palavras dos profetas e as palavras do Mashiach e dos apóstolos. Então a gente está vendo que pelo andar da carruagem nós temos pouco tempo. Então vamos lá. A história de Purim se relaciona diretamente com o nosso mundo contemporâneo e nos ensina como um israelita deve se comportar em todas as épocas, assim como ocorreu no passado. Como a própria Megilat Esther nos conta, quando celebramos Purim a cada ano,
Seus milagrosos eventos são lembrados e comemorados em nossas vidas. Então, olha que show. Então, isso é baseado em Esther 9, 28. E que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração. Eu vou ler desde o 27, que tem muita gente que fala assim, ó. Eu já vi gente falando assim, isso é uma festa judaica. As festas da Torá, a gente vê escrito claramente, o Criador fala, estas são as minhas festas, diz Yahuwá. Aí a pessoa não tem por onde correr. Isso aí não é festa judaica, as festas da Torá, são festas do Criador. Aí tem pessoas malandramente, eu já vi pessoas falarem isso, então eu não mereço ouvir isso sozinho, vou compartilhar com vocês, tá bom? Tem gente que fala assim, mas foi estabelecido que era para o povo judeu. Eu até sou israelita, mas não sou da casa de Judá, eu não sou de Judá, Benjamim nem Levi. Se é para o povo judeu, então eu estou livre. Mas peraí, vamos ler Esther 9, desde o 27. E confirmaram os judeus, Yahudim, e tomaram sobre si e sobre a sua zera, a sua semente, a sua descendência, olha agora, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos. Ou seja, todos os que se aproximam dos ensinamentos que a casa de Judá preservou, o hebraico, se a gente tem hebraico hoje, mérito da casa de Judá. Ou seja, todas essas revelações maravilhosas, escritos rabínicos, segredos de como se interpreta a Escritura, afinal, Mashiach disse o quê? Ele disse que a salvação vem dos judeus. Ele chega a falar para a mulher samaritana, a mulher efraimita, o quê? Que ela adorava, os samaritanos adoravam, mas eles não faziam do jeito certo. E a casa de Judá sabia como se fazia a adoração correta. Ou seja, lá em João e Yohanan, capítulo 4, Mashiach deixa isso bem claro. E Paulo, em Romanos, Shaul deixa bem claro que os oráculos, a Torá, as alianças, os patriarcas, foi entregue todo esse legado à casa de Judá. Então, vamos lá. Versículo 28. E que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Então, se você é aproximado do Elohim de Israel, você tem acesso ao hebraico, você tem acesso a todas essas revelações maravilhosas, você está voltando para a Torá, não importa se você é da casa de Israel, Efraim, das 10 tribos perdidas, talvez você nem seja das 10 tribos perdidas, talvez seja até um estrangeiro, que talvez você nem seja israelita, mas não importa, você se aproximou em primeiro lugar de um judeu, chamado Yeshua HaMashiach, ou seja, um judeu, alguém da casa de Judá, o próprio Criador, manifesto aqui entre nós. Ou seja, por isso que o nome pleno dele é Yahushua, porque é Yahuwá salva, o tetragrama é Yahuwá, e é mais conhecido como Yeshua. Ou seja, então um judeu aproximou todas as pessoas do caminho da vida eterna. Então, tão somente por isso a pessoa já deveria estar celebrando. Mas, além disso, o quê? Todo o legado dos nossos queridos e amados irmãos da casa de Judá. Então, o Criador ama as 2 casas. A casa de Judá preservou a Torá e a casa de Israel, Efraim preservou o testemunho do Messias. Então, muitos irmãos nossos que estão no cristianismo são da casa de Efraim, das 10 tribos perdidas do Reino do Norte, e não sabem. E o nosso trabalho é o quê? Unificar as 2 casas. Cada uma das 2 casas tem os seus méritos.